Gente, eu tô numa briga aqui com divisão, mas tá bom. Só falar assim um pouquinho da formação, eu fiz o primeiro que teve de coach, né, Nani? Foi na casa da Nani do Richard. Então eu fiquei meio perdida, fala a verdade, né? Até você começar a entender o que é aquele processo, aquela dinâmica. Depois que eu fiz de novo foi legal. E eu tive uma experiência legal, e foi bem no momento para mim muito difícil, quando a minha mãe ficou doente, eu entrei no Enneagrama, né, há alguns anos atrás, e aquilo me deu uma abertura, assim, e depois do falecimento dela, eu fiz uma formação completa de coach, completa assim não, né, dos passos, né, coach normal, coach business, coach empresarial, coach master coach, então eu fui mais a fundo por conta de ferramentas, né? Porque não é só o processo individual, mas a aplicabilidade. Para mim foi muito útil em toda essa dinâmica nossa missional, porque a gente lida com pessoas, né? E lidamos com pessoas em processos, então a gente precisa pegar essas possibilidades de usualidade dentro de face, não só como processo, mas também como elementos de coaches impressos. E eu falo nisso, gente, eu estou em Goiânia, tá? E eu vou falar para vocês, Goiânia não é uma cidade fácil para coaching, tá? Principalmente nosso público cristão, nós temos um índice de rejeição nominal ferrenho. Então, a gente tem muita dificuldade em usar esse termo aqui, né? Principalmente dentro das igrejas, dentro da equipe. Então, a gente tem um índice de rejeição alto com o público cristão. Então, eu só falo isso porque para entender como que a gente consegue usar isso de forma extremamente profunda, mesmo no ambiente desse, mas de outras usualidades. E o coach com adolescentes é um pouquinho dessa perspectiva. Eu vou pegar o adolescente, né? Como que eu vou trabalhar com adolescente? Já começando assim, eu não tenho muita experiência com processos com adolescentes. Eu fiz poucos processos individuais com adolescentes, tá bom? Mas a gente tem usualidades em outras modalidades. E eu vou compartilhar com vocês. Eu queria, assim, deixar muito livre para vocês interromperem, quando quiserem falar alguma coisa, perguntar. E deixa eu tentar passar minha página aqui. E aí eu quero falar um pouquinho assim. Legal, né, gente? Eu me programo, faço o PowerPoint aí que na hora o treino vai. Beleza. Trava. Meu computador tá assim, gente, ao máximo. Vamos voltar um pouquinho? Olha só, ele já está me dando a minha formação, né, do coaching com adolescentes. Eu vou colocar aqui especificamente, tá? Um pouquinho que eu tenho vivido. Eu fiz alguns anos pela Cell Kids, o Kids Coaching. Foi uma formação com algumas metodologias práticas que eu achei legal, porque eu acho que o adolescente tem que ter essa coisa mais concreta, mensurável. Só que não tinha conteúdo, né? Teoria, embasamento, aquela coisa que constrói o conteúdo. Aí a hora que eu fui perguntar, ele escorregou na maionese. Com a Márcia Belmiro, fiz a Kids Coach também, e ela já tem muito conteúdo, mas uma metodologia mais teórica, mais formal. Então, na verdade, a gente usa, eu tento mesclar os dois, né? Então, trabalhei alguns processos de coaching, que eu vou estar falando aqui durante, né? Hoje eu trabalho muito com coach com adolescentes em projetos, em ações mais específicas, né? Eu quero trazer aqui também, só para compartilhar um pouquinho, algumas particularidades e percepções do coach com adolescentes. Então, não vou dar uma aula de como fazer o coach com adolescentes, mas poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, como a gente tem vivido. Mesmo porque, assim, gente, o conteúdo é muito extenso, então a gente precisa trabalhar. Quais são as diferenças entre o nosso coaching convencional e o coaching com adolescentes? Basicamente está nisso, nas ferramentas e na abordagem. Eu não consigo sentar com adolescente e fazer um coach tão dialogal com adolescente quando eu faço com adulto, né? O processo é diferente. E a abordagem, a forma como a gente lida, como a gente traz isso tudo, né? Então, nós temos essas grandes diferenças. E aí, por que isso acontece, né? Porque é o adolescente. E aí, eu queria que a gente fizesse um exercíciozinho
Eu vou interromper essa tela. E eu quero que a gente converse um pouquinho sobre quem é o adolescente. Em vez de eu ficar falando aqui, eu quero que vocês... Vocês já usaram o Edupulses? Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Os eventos. Só um pouquinho. Eu queria que a gente pensasse o que é o adolescente pra gente. Quais são as características desse adolescente? O adolescente, gente, porque tem aquela coisa, né? Aborrecência, a gente fala muita coisa. Mas o que a gente vê no adolescente, né? Quais são essas características que a gente enxerga, que a gente vê e que a gente identifica? Eu queria que cada um colocasse pelo menos três aspectos que você vê do adolescente, né? E aí eu vou... Vou convidar vocês para a gente vir aqui, abrir uma aba. Não sei se quem está de celular também pode usar, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela. A gente vai vir aqui no Google, tá? Quem tiver, vai abrir aí o edupulses.io. Tá? Esse é o nomezinho aqui. Deixa vocês irem digitando. E aí a gente vai ter essa página aqui, né? Ele vai abrir essa página. Aqui vai pedir só um PIN, tá? Não tem que cadastrar nada, não. E aí o PIN é 194.454. Deixa eu fazer vocês fazerem esse processo. Edupulses.io 194.454. Todo mundo, tá, gente? Vamos lá, uma compartilhação colaborativa. Ô, Fih, o que você me deu aqui? Escreve no bate-papo aí para ficar mais fácil para a gente lembrar, por favor. Escrevo. Aí tá o link, edupulses.io. Eu vou fazer de novo aqui, porque... Aí vai aparecer essa pergunta e a gente vai colocar quais as características que a gente vê no adolescente, o que a gente reconhece de características dele. Eu queria que cada um colocasse pelo menos 3 características, pode colocar mais, pode colocar umas 5 aí. Aí uma por vez, tá? Não escreve tudo junto não, o ideal é fazer uma por vez, por exemplo. Eu vejo no adolescente preguiça. Enviei, aí você vai enviando outras que a gente vai conseguir visualizar aqui juntos, ok? Ah, que legal. A turma está colocando aqui, ó. Necessidade de pertencimento ao grupo, excelente. Fase de descobertas, preguiça, rebeldia, canseira. Esse canseira é nosso, né? Ansioso, questionamento, questionador, imediatos, fechou. E criatividade, muito legal. O que mais que a gente vê nesse adolescente? Desejo de liberdade, legal. Amigos, fase de fantasia, joia. Super importante essa fase de fantasia. Né? E deixa eu colocar aqui algumas coisas também.
minhas colaborações. Tá bom. Dúvidas, legal. Intensos, potencial, muito joia. Isso aqui tudo que a gente tá percebendo, a gente consegue enxergar nessa questão do adolescente. E tem justificativa para tudo ser assim. Então, é com esse público que tem essas características que aqui é o coaching, né? Para esse adolescente, para que tem todas essas fases. E essas fases, elas têm uma justificativa de serem, né? Eu vou fechar aqui, gente, um pouquinho. Nós vimos a tela, muitas coisas que a gente percebe. E tem uma justificativa deles serem assim, né? O adolescente é quem? Ele deixou de ser criança, está começando a ser adulto. É aquele cara que não está nem lá nem cá, né? Não é nem criança e também não se tornou adulto ainda. Mas ele quer romper com todas as características da infância, com todas não, com algumas que ele reconhece da infância, e ele quer começar o quê? Um processo de adultização, né? Por que essa... Aí, voltando nas nossas... nas questões aqui, ó. Potencial. Ele reconhece que ele já não é tão limitado quanto a criança. Imediatos, né? A criatividade, questionador, a rebeldia. A rebeldia é o quê? Tá rompendo com regras, com processos. A impulsividade, que a gente vai falar, né? Intensos, questionadores, desejo de liberdade. Desejo de liberdade é o quê, gente? É a vontade de não ser mais dependente, né? É aquele rompimento com a dependência infantil. E a falta de controle. Então, quando a gente vai para pensar esse adolescente nesse processo, a gente precisa entender que esse sujeito do coaching, ele é um infante, um pós-infante, né? Que alguns terminam. Então, quem é o adolescente perante a lei? A gente já viu algumas características que a gente reconhece no adolescente. Quem é esse adolescente, né? De formas gerais. Esse tema adolescente é um tema até recente, né? Pelas culturas antigas não existia adolescência, existia infância e a vida adulta. Então, você tinha uma passagem direta, né? Então, é um termo recente, é um termo que vem da década de 50 para cá, que ele começou a ser pensado. 43 para cá. Até 18 anos, pela legislação, ele é adolescente. Pelas ciências biológicas, diferenças entre neurologia e psicologia, vai de 24 a 25 anos, né? E essa adolescência é em si o quê? É esse rompimento com a infância e um processo de adultização. E aí entra alguns fatores também, que, por exemplo, psicossociais, que são muito importantes no adolescente, né? A gente caracteriza a criança e adolescente por pessoas cuja função é serem estudantes, né? E a função do adulto já é o trabalho. Só que a gente tem relações psicossociais aí, que o quê? Antigamente era terminar o ensino médio, né? Deixa eu ver vocês, gente, porque... A gente tinha algumas relações, antigamente a gente estudava até o ensino médio, depois ia para o trabalho. Em tese, isso rompendo com aquela cultura, digamos que agrária. Porque na cultura agrária era o quê, gente? O menino deu 7, 8 anos, ele já ia para a lida de trabalho, né? Nossos avós lá atrás. Nós aqui somos o quê? Na nossa geração, na geração anterior. Estudar e às vezes a faculdade. Então, acontece o quê? Uma extensão dessa adolescência, dessa fase. Essa adultização socialmente, ela tem sido estendida. Hoje é quem? A gente, às vezes, tem adolescentes terminando mestrado, doutorado, com 30, 40 anos. Então, esse tema adolescência, tem a parte biológica, né? Que tem a sua data de encerramento, a gente vai falar daqui um pouco, mas essa adolescência, ela tem tido uma extensão dentro do nosso processo social. Tá? Isso é importante, porque a gente pega pessoas de 40 anos que seriam adultos, mas que ainda são psicologicamente adolescentes, né? Ele mantém todas aquelas conexões, aquela construção da adolescência. Então, a gente está falando desse adolescente quem? Esse eu considero até os 21, 24 anos, por ali, às vezes você pega dentro dessa idade. Então, a gente tem essa dificuldade a gente precisa reconhecer quem é esse adolescente, né? E fala-se muito, e a adolescência, essa época, né, da grande revolução biopsicossocial, né?
Ele muda tudo, biologicamente, está mudando, estou crescendo, minhas partes estão mudando, meus hormônios são diferentes, psicologicamente eu sinto diferente, né? Minha forma de sentir, as minhas emoções estão diferentes, a minha relação social é diferente. Eu quero a independência, mas eu ainda não sou maduro o suficiente. Eu tenho, até na questão da sexualidade, eu gosto muito, Pedro Dutti falou uma coisa numa palestra sobre questão social, o adolescente é aquele que tem todas as ferramentas prontas, mas não pode usar. Então tem aquela coisa que você está ali. E é o grande desafio. Então, coaching para adolescentes, a gente trabalha o quê? A gente tem que pensar em quê? Quais as ferramentas que esse ser que está vivendo todas essas condições precisa para que ele se envolva dentro de um processo, dentro de uma conversa, dentro de um desenvolvimento, né? Entender esse momento psicossocial dele. Não adianta eu exigir dele uma super fase de planejamento, dando tudo passo a passo, porque ele tem muita dificuldade, porque o cérebro dele, a parte do neocórtex frontal, não está pronta ainda. Não está pronta. Tem teóricos que falam que até os 21, até os 23 anos, essa parte do desenvolvimento vai estar pronta. Então, a gente precisa reconhecer isso. Eles têm dificuldade na sua análise de risco, por isso eles são impulsivos. Por isso, eles às vezes agem primeiro e depois pensam. Então, nem pensam, né? Assim, a gente acha que eles não pensam nisso. E eles estão o quê? Buscando identidade. E é uma coisa que vocês colocaram lá no grupo também, que para isso aqui, ó, reconhecimento dos pares, necessidade de engajamento social, eles reconhecem através dos outros. Então, os meus valores como adulta, a minha forma de entender o mundo, a minha forma de pensar, é muito diferente desse ser que está envolvido por esses elementos. Se eu for conversar com o adolescente, eu preciso sair da minha construção concreta, pronta e formada, e preciso me submeter, entender com quem eu estou conversando, porque às vezes alguns comandos que eu dou, algumas falas, algumas frases que têm um sentido, um significado, para eles tem outro. A gente vive uma adolescência que ela é muito desenvolvida enquanto a quantidade de informação, mas ela tem pouca formação. Eles têm informações, se você perguntar alguma coisa, eles vão te dar dados, vão te falar como acessar algumas coisas, mas eles não têm a maturidade necessária desenvolvida para tomarem todas as decisões de forma adulta. Eles têm dentro das suas qualificações, mas não de forma que a gente quer compará-los com adultos. E esse é um grande desafio. É um desafio para pais, é um desafio para professores, é um desafio para a igreja, é um desafio para a gente. E a gente precisa pensar sobre isso, pensar como que nós vamos lidar e conversar e desenvolver essas fases de coaching, né? Esse questionamento. Porque quando eu faço perguntas, e daí? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Como ele não está completamente desenvolvido, ele tem muita dificuldade em te dar respostas. E vai chegar no momento que ele vai travar. Se você for pressioná-lo, ele vai simplesmente bloquear o sistema límbico, trava e ele bloqueia. Então, a gente precisa entender quem é essa pessoinha, quem é esse serzinho que está ali. E ele pode ser muito inteligente, muito desenvolvido. Você olha assim, gente, esse adolescente que parece um adulto, tem adultos que não conversam, que não são tão maduros quanto ele. Ele pode ter alguns níveis de desenvolvimento avançados. Mas lembrando que a sua parte cerebral não está pronta, gente. E às vezes a gente faz algumas confusões nesse sentido. Então, quando a gente vai pensar nessa perspectiva, a gente precisa entender esse público, né? Esse serzinho que está ali. E essa necessidade nos pares é muito importante, porque o referencial deles mudou. O referencial deles, uma das coisas que a gente trabalha muito, além dessa questão das mudanças fisiológicas, psicológicas, mudanças emocionais, que às vezes não entendem suas emoções, então vai e vem, ainda tem a questão hormonal que está envolvida nesse processo. Então, quando eu converso com os pais, a gente fala assim, olha, tem uma série de questões, não é só querer, né? Às vezes ele até quer, mas ele não consegue. Nós temos a parte do desenvolvimento do cérebro, que eu acho que é a próxima que eu vou trabalhar aqui, que eu queria falar. Gente, a hora que passar aqui eu vou. Tá.
Aqui não é sobre neurociência nem nada, mas assim, só para a gente entender um pouquinho que nosso cérebro tem algumas divisões, algumas funções. E uma parte dele, a gente já nasce formado, mas essa parte do córtex pré-frontal, tá? Do neocórtex, que é essa parte inicial aqui na nossa fronte mesmo, ele é responsável pelas funções executivas, essas funções motoras, que entram o quê? A capacidade de raciocínio, né? A capacidade de planejamento. Nossa, mas os meninos são muito mais inteligentes que a gente, os meninos são muito mais inteligentes. Sim, eles têm uma parte do raciocínio desenvolvido, mas não completo. A parte do planejamento, essa coisa de começar e terminar, de entender início, meio e fim, né? Essa parte do planejamento, ela fica comprometida. Alguns mecanismos analíticos mais profundos, a parte da compreensão, o escopo de compreensão deles tem uma certa limitação na capacidade de decisão, da tomada de decisões. E olha outra coisa aqui, ó. A parte, gente, de repressão e inibição. Por que eles não conseguem, muitas vezes, reprimir, assim, com autocontrole, né? A inibição e o processamento mais consciente. Então, a gente precisa conversar sobre isso, entender essas questões, que elas afetam a forma como ele vai reagir, a forma como ele vai dar resposta, a forma como ele vai interagir e como ele vai compreender cada fase do processo. E aí entram o quê? Eu tenho trabalhado, então, assim, algumas experiências minhas em conversas de coaching, né, em processos de coaching, eu tive algum desenvolvimento muito bacana, e a pessoa que veio assim, eu quero ir para o exterior, né? Era o desejo dela, né? O que eu posso fazer e tal, para ela dar espaço, essa coisa e tal. Acabou que no meio do processo teve um assalto, e aí ela nem conseguia pegar um ônibus. Então a gente voltou todo esse processo o quê? De construção, de identificação, de reconhecimento de quais eram as dificuldades reais, né? De como isso se processava. Por fim, o objetivo dela mudou durante o processo, e ela se achou assim, a cada passo, qual que é a vantagem do adolescente, eu acho que mais que do adulto? Ele se encanta mais fácil, ele se reconhece mais fácil no meio desse processo. Um outro processo que eu fiz com uma adolescente também, mas ela já era casada. Então, ela foi bem limitada a um ponto. E dentro daquelas questões ali bem práticas, também foi legal, mas com todo o cerceamento teológico que a gente ia caminhando junto, né? Ela entendendo toda a parte da teologia dela, como que aquilo interferia. Mas o que eu tenho, assim, vivido muito nos processos que eu tenho vivido especificamente, com toda essa busca e tudo, eu tenho aplicado em questão de experiências coletivas, em grupos, né? Com alguns objetivos, e aí eu quero compartilhar agora um pouquinho sobre isso, tá bom? Só para a gente passar. E aí eu vou compartilhando algumas experiências também, que eu acho que talvez vai dar mais sensação de concreto. Uma das formas que eu uso aqui por exemplo, dentro das ações que a gente tem, né? Dentro do catavento, um dos momentos finais, a gente tem 15 minutos de tirada de ação, de desafio. E é muito legal ver os meninos, e aí eu vou lá da infância mesmo, viu? Meninos, às vezes, de 8, 10 anos de idade, conseguirem tirar ações a partir daquilo que eles entenderam. Então, isso aqui foi um tema, que eu nem lembro qual foi o tema, mas eles pediram para eles trabalharem um pouquinho o que eles entendiam de fraqueza, aquilo que atrapalhavam eles, o que eles poderiam usar de força, né? E aí é muito legal vê-los conseguindo perceber isso. Então, dentro de um processo formal, a gente tem alguns desafios. E dentro de ações específicas, de momentos específicos, a gente consegue ir trazendo a ele a consciência um pouquinho mais do processo. Eu trabalhei aqui com um colega que é coach também, eu trabalhei dentro de não foi dentro da MPC, né? Alguns projetos específicos de desenvolvimento de autonomia, desenvolvimento de autorresponsabilização, de organização para a escola.
E aí nós trabalhávamos o quê? Com essa parte material. Lembra que a gente falou lá que o adolescente, ele não desenvolveu ainda? Então, com o adolescente, eu preciso trabalhar o quê? De forma mais concreta. Alguns adolescentes conseguem ter um nível de abstração maior. Então, quando eu pense, o que você gosta de fazer? Às vezes eles têm dificuldade nesse processo. Quais são suas qualidades? Gente, coisa mais difícil que tem para tirar a qualidade do menino. Então, eu preciso trazer o quê? Elementos concretos que os ajudem a reconhecer essas qualidades. E a ele fazer essa identificação. Então, a gente usa o quê? Cartas, papers, material que a gente produz, no meio desse processo para ajudá-los a se acharem e se desenvolverem. Isso aqui foi um programa que a gente desenvolveu com uma equipe de primeiro emprego, né? Eles já trabalham, mas eles têm que estar dentro de uma vez por semana. Eles estavam dentro desse grupo, em torno de 40, 50 adolescentes, né? Aí adolescentes de quanto? 16 a 21 anos de idade. Então, a gente ia trabalhando com eles alguns desafios de desenvolvimento. E aí, eu gosto muito de trabalhar com essa ideia dos papers, né? Que a gente vai aliando as ideias que a gente conversa, as dinâmicas que a gente faz, com essa construção. E aí, ele vai dando a razão dele, a característica dele, que seja por desenho, que seja pelo que for, com post-it, e a gente vai usando esses elementos nessa construção, né? Isso aqui, gente, é dentro de um programa que a gente tem na Estudantes em Ação, e a gente tinha trabalhado trabalhamos evangelho e evangelismo relacional. E aí entra aquela coisa, gente, se o adolescente, ele é concreto, eu preciso sair da teoria. Eu preciso trazer algo prático para que ele veja sentido e veja uma aplicabilidade. Então, nós fizemos o quê? Trouxemos esses elementos do coaching, né? Essa materialização dos processos, que está ligado também, não tem como falar, está ligado também a essa questão da pedagogia, da aplicabilidade, de técnicas de didática. Para quê? Para que esse adolescente consiga realmente compreender o processo, né? Eu não trouxe aqui a tabela, mas o nível de percepção da fala é muito baixo, né? Então, a gente precisa o quê? Envolver ele no meio do processo. Isso aqui é uma leitura de realidade que a gente faz. Então, assim, ele constrói a partir daquilo que ele pensa. E para a gente que está falando, eu acho que isso é riquíssimo, né? É muito ruim falar e não saber o que os outros estão pensando, o que os outros estão vendo. Principalmente quando você trabalha com pessoas de realidades diferentes. E mesmo aqui em Goiânia, cada igreja que a gente vai é uma realidade diferente da outra, né? Eu tenho igrejas de nível social bons, mas que a molecada não rendeu nada. Não queria saber, não tinha nível de interesse, não se envolviam no meio do processo. Enquanto eu peguei, por exemplo, igrejas na periferia, né, mais afastadas, com nível de evangelho, de comprometimento e tudo muito bons. Como que a gente percebe isso? Como é que você faz isso usando o coaching para esses processos, né? Então, essa coisa, quando eu vejo a fala dele, quando eu percebo o que ele está falando, e sem julgamento. Porque com o adolescente, uma das grandes questões que a gente tem é porque ele sabe que essas pessoas esperam dele a resposta certa. E uma das coisas que a gente tenta desconstruir é que eu não quero a resposta certa, eu quero a resposta sincera. Esse é um grande desafio para um trabalho com adolescentes. Por quê? Porque eles são... o tempo todo é alguém falando que eles estão errados, querendo ensinar alguma coisa. Se eu estou no ambiente de igreja, então, eu evito que os líderes fiquem nos grupos. Por quê? Porque o líder já maquiou a resposta. O líder vem, ele quer maquiar a resposta, ele quer dar aquela resposta e mostrar que os meninos estão bem. Cara, eu não quero isso, eu quero o quê? A resposta sincera. Quero que ele fale lá. Uma vez eu achei o máximo, numa determinada igreja, a gente estava pensando, o que você acha que tem que ser com seus colegas? E ela, num grupo misto, né? Eu tinha tanto de ensino fundamental 2 à faculdade. E ela falando, no meu grupo de faculdade eu quero mais espada e fogo. Nossa, que legal que você falou isso. Por quê? Porque ela foi sincera. Aí, na hora do líder, estava lá, foi colocar lá, ele botou um negocinho bem religioso. Mas a gente precisa o quê? Da sinceridade do adolescente. Só quando a gente entender onde que ele está, como que ele pensa, e ele precisa entender que ele só vai conseguir se desenvolver se ele conseguir ter esse nível de sinceridade. Então, a gente precisa se despir realmente
dessas formalidades, dessas necessidades, expectativas. Ele não tem que dar uma resposta certa, ele tem que ser sincero no meio do processo, né? Para que haja uma relação e uma troca verdadeira. Porque quando eu vou perguntar para ele quais são as qualidades dele, ou quais são os defeitos, ou quando eu estou pensando o que ele espera do seu futuro, alguma coisa que eu vá conversar com ele, eu consiga ter o quê? Uma sinceridade real, até para falar que eu não tenho futuro, né? Então, a gente só consegue a mudança a partir do momento que a gente reconhece o momento que a gente está. E essa fase, você ter essa relação com ele é muito importante. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, a gente tenta sempre trabalhar com papers, né? Assim, essas coisas de construir alguma coisa, algum jogo, alguma ferramenta. Então, a gente está sempre inventando alguma coisa aqui para dar essa materialização. Essa aqui é uma experiência que a gente teve, que eu queria compartilhar com vocês. Coaching mesmo, tá? Às vezes a gente acha que coaching é só para adultos. Isso aqui é um grupo de uma escola que a gente acompanha. Isso aqui foi feito na MPC. Não foi feito sob a égide, mas foi feito em parceria, né? Nós trabalhamos com uma escola militar. E nessa escola militar tem agentes jovens. Não sei se vocês conhecem essa terminologia, né? Então, eles têm adolescentes dentro do grupo que tem uma função de liderança sobre a própria sala, de responder e tudo. E a gente já faz trabalho, já tem um trabalho catavento regular com os meninos, e a gente estava tendo um índice de depressão e de problemas emocionais muito grande dentro da escola. Aí, conversando com a coordenadora, eu falei assim, olha, vamos tentar trabalhar, desenvolver, começar pelos agentes jovens, porque a gente tem uma força a mais de apoio. Porque se nós tivermos adolescentes melhor estruturados, com perfil de liderança melhor, ele vai conseguir também ajudar os seus colegas, né, os seus pares. E isso é um grande desafio, a gente não entender que não é só o nosso projeto que resolve, né? Outros projetos paralelos também vêm para cooperar com aquele trabalho que já é feito ali, né? Nós fizemos Escola da Vida, a gente faz catavento nessa escola já tem um bom tempo, então nós entramos com esse trabalho. Então, nós começamos com a Liga de Desenvolvimento Jovem Líder, né? E esse projeto, gente, foi feito no final de junho. Os agentes jovens têm que ter uma nota acima dos outros, né, para ser agente jovem, e todos eles já estavam de férias. Então, nós passamos ali em torno de 25 horas, né? A gente ficava mais ou menos das 2 às 5h30, 6 da tarde, foram umas 2, 3 semanas, em formação, tá? Assim, ó, curso de coach, não é o curso de coach, mas nós vamos usar as técnicas de coach para ajudar os meninos a terem liderança. E aí, o material que eu usei foi todo o material de coaching mesmo, tá, meus queridos? Então, assim, eu usei o material, mas não usei a terminologia. Por quê? Por uma questão de legalidade, de respeitar o desenvolvimento, também deles não serem cobrados além do que poderia. Então, seria como que curso de liderança. Nós envolvemos essas ferramentas, né? Então, trabalhamos ali durante algumas semanas. E aí, se eu conseguir passar aqui devagar. E foi muito legal. Acho que só tenho essa. E com esse programa, a gente conseguiu trabalhar, desenvolver, separei algumas ferramentas, trabalhei as ferramentas de desenvolvimento, as ferramentas de reconhecimento. Eu não tenho aqui, mas eu tenho um DISC em PVC, então eu trabalhei o DISC, trabalhei o Você SA, trabalhamos várias ferramentas, eles trabalhando entre eles, né? Então não foi um curso teórico, como a gente faz as formações externas de coaching, você não tem muita teoria, né? Você trabalha basicamente o tempo todo com prática. Exercício em cima de exercício, você percebe ali, alguém só vem e faz o fechamento. E foi um pouco disso. E aconteceu uma coisa assim, que nosso primeiro encontro foi algo assim que eu fiquei encantada. Porque a gente trabalha no ambiente cristão, trabalhamos com uma proposta cristã, e as ferramentas que eu usei foram as ferramentas de algumas formações. As ferramentas não tinham um direcionamento em si, né? Algumas ferramentas eu criei especificamente a partir do que foi observado dentro dos primeiros encontros. Algumas deixas de problemáticas mais intensas. Aí eu trabalhei uma, eu adaptei, algumas eu até criei. Mas a ideia foi essa daqui. E quando eu comecei lá, e foi muito interessante, porque a gente começa a partir do que eu sou, né? Quem sou eu?
E aí eu fui para o quadro, eu sou visual, então eu fui para o quadro branco atrás deles e fui trabalhar o plano da salvação, né? Como? Você olha meu desenhozinho lindo, né? Uma bolinha e algumas perninhas. Eu sou quem? E aí você, ó, sou fulano, filho de fulano, que é neto de fulano, que é neto de ciclano. Mas muito além disso, e aí eu fui colocando lá, desde a criação de Deus, o plano de Deus pra gente, todas as nossas possibilidades de interação. E o que eu fiquei encantada foi que os meninos copiaram tudo. A hora que eu fui passar depois para ver as outras atividades, eles estavam com o caderninho e copiaram todo o processo. Todo aquele processozinho lá de Deus nos querer, do plano de Deus pra gente, como que isso se relacionava. Então, o índice de interesse deles foi muito bom em todo o processo. E a gente teve uma experiência muito legal com essa turma, que foi que no último dia, né, a gente programou, já estava ali no começo de julho, a gente se programou para quê? Assim, olha, a gente reconhece, aí eu usei alguns elementos, por exemplo, do empreendedorismo, né? Como é que eu trabalho isso? Qual a problemática que eu entendo aqui dentro da minha escola? Nós definimos alguns problemas, eles definiram alguns problemas, e no mesmo dia nós fizemos todo o processo de criação de soluções, né? E a gente acabou encerrando esse momento com o quê? Com algumas propostas. E essa proposta, nós comecei com a coordenadora, nós tivemos algumas propostas de projetos, né? Um deles foi esse, Juntos Somos Mais Fortes, né? O amor, empatia. E eles estavam vendo toda aquela questão de sofrimento. E foi muito legal que no semestre seguinte eles começaram um projeto de cartas de amor, né? Que eles escreviam cartinhas para dentro do grupo, dentro daquela relação. E é muito legal isso, porque a nossa parte foi simplesmente o quê? De orientar, nortear, fomentar, reconhecer onde eles estavam, reconhecer as limitações, né? E por mais que eles fossem meninos acima da média, meninos com nível de desenvolvimento maior, eles tinham as mesmas dificuldades de autoestima, de reconhecimento de posição, né? Alguém está falando aqui, depois faz um print dessa tela, gente, por favor. Eu te mando. Isso foi muito legal, porque eles produziram, e o legal do coaching é isso, né? É o outro chegar na sua solução, ao que eles viram, que eles fizeram, e que foi acolhido e apoiado pela coordenação e que foi colocado em prática. A gente não conseguiu, a gente ia repetir esse ano, infelizmente com a pandemia a gente não conseguiu. Então, esse foi um projeto muito legal. Quais são os nossos desafios, assim, gente, a nível de trabalhar com adolescentes? Eu já vou abrir para a gente conversar, deixar para quem quiser falar. Eles têm muitas dificuldades em reconhecer, né? Essa nominação confusa. Então, assim, eu não sei nominar o que eu estou sentindo, não sei nominar o que está acontecendo, não sei nominar o que está me paralisando. Então, quando a gente vai, às vezes, conversar, então, por exemplo, o que eu preciso mudar? Os meninos vinham, o catavento me trouxe experiência muito boa nesse sentido. Porque cada um escreve, aí eu ia perguntando, parecia muito a palavra paciência, mas quando eu ia ver paciência, paciência não era paciência, paciência era outra coisa que eles queriam dizer, mas eles não sabiam nominar. Então, a gente precisa o quê? Explorando e ajudando-os a compreender. Um outro fator que eu vejo que é desafiante pra caramba, eles entendem a importância, mas tem um baixo engajamento e interesse a médio prazo, não é nem a longo, a médio prazo. É limitado, né? E aí entra a questão, a atenção sustentada é limitada, né? E isso é um grande desafio para a gente que trabalha, né? Os acordos foram muito importantes nesse sentido, mas esses desafios aqui eu considero bem pertinentes em toda essa fase de processo, né? Uma das coisas que a gente coloca aqui, né, eles gostam de resultados rápidos, né? Não querem viver o processo. Ele quer algo que vai lá, pílula, né? Não querem viver o processo. Então, tem que ser... muitas vezes a gente faz o processo sem ele perceber que ele está vivendo o processo. Ele não percebe aquilo que ele está vivendo. Então, a gente tem que trazer essa questão, né? E a inserção de nossos novos hábitos é realmente um desafio, porque ele tende a voltar ao modelo antigo, né? Todo ser humano tem isso, mas o adolescente também tende a voltar ao modelo antigo. Então, ele precisa ter uma manutenção dentro
dentro dessa ideia, dentro desse processo. Por isso a importância de trabalhar com os pares, com os adultos, né? As ferramentas, nossas ferramentas têm que ser mais concretas, tá? Mais concretas possível. Então, eu não trouxe aqui, mas eu trabalho com ferramentas bem concretas, palpáveis, que eles pegam, que eles trocam, que vai de mão em mão. Essa parte de impressão é grande, né? Por mais que depois eu jogar fora, mas eles partem, constroem, trabalhando sempre com metodologias ativas. Eu preciso do menino, ele pensando. Ele não vai engolir o que eu falar. Ele pode até falar uma ou duas coisas, mas depois ele vai perder tudo aquilo porque não vai parecer fazer sentido. Esse é um grande desafio que a gente tem, né? A ideia dele ter o a independência, né? A dependência, o afastamento das autoridades imediatas, né? E a gente precisa estar atento para quê? Para perceber como que ele está enxergando o mundo. E quando ele falar para você como ele está observando o mundo, a gente precisa perguntar um pouquinho mais, tentar compreender um pouquinho mais, porque pode dar divergências conceituais. A gente que tem adolescente, convive perto de adolescente, muitas vezes eles usam palavras para conceitos errados, tá bom? Ele entende aquele conceito de um jeito, eu entendo de outro. Comumente, nós adultos, né, a gente vai ter mais tempo de vida, tem mais tempo de aprendizado, tem mais tempo de vivência para perceber e para ajustar e tudo. Eles têm um tempo menor, então tem palavras e tem conceitos. Uma coisa que a gente trabalha muito também, assim, respondemos muito mais às motivações extrínsecas, as externas, que os adolescentes. Ele pode até fazer o que você está pedindo, mas ele não vai guardar aquela memória, ele não vai ter um aprendizado sobre aquilo que você está conversando. No outro dia você vai perguntar o que falou, eu não sei. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar essa motivação interna dele, o que faz sentido para ele. Muito mais do que no adulto, tá? Esse é um grande desafio, né, que a gente tem dentro do nosso trabalho com coach. E aí eu queria deixar para vocês falarem. E abrir. Desenvolvemos tudo. A gente imprime tudo. E até com igrejas também, tá, gente? Por exemplo, aquela fotinha que eu mostrei lá, a gente, como, por exemplo, vai trabalhar evangelho. Como é que eu trabalho evangelho? É um processo, assim, trabalhar com adolescente, gente, desconstruir, é voltar lá atrás. Então, o que é isso? O que é aquilo? Quais são as imagens que representam? E eu tenho que trabalhar, como eu trabalho às vezes com meninos que têm dificuldade com leitura, a gente trabalha com uma população que às vezes é adolescente, mas não tem uma dificuldade de leitura. Então, por exemplo, no Evangelho, a gente fez algumas cartinhas. Ali eu imprimi manual, em papel A4 mesmo, né? Mas como é que eu vou fazer que ele reproduza aquela ideia do Evangelho? Só escrever no quadro ajuda? Não. Além de estar escrito lá no quadro, o quadro branco lá da igreja, eu peguei, a gente fez, imprimiu alguns elementos do Evangelho. Não me pergunta quais que eram não, gente. Porque a gente trabalha as boas e más notícias, né? Então, trabalhamos tudo separadinho. Ele ficou com as cartinhas, um tinha que contar para o outro e fazer aquilo. Quando eu trabalho, por exemplo, evangelho relacional, apesar que esse trabalho eu também faço com adolescentes, com adultos, a gente faz uma vivência da escuta. O que é escuta? Só adianta eu explicar para ele o que é escuta e ele não vivenciar? Não. Então, eu faço o quê? Faço exercício de escuta. Eu conto, então eu te conto a minha história, dou 3 post-its lá e você vai anotar os 3 pontos mais importantes, quem está escutando. Depois o outro conta a história e tem que anotar os 3 pontos mais importantes. Por quê? Precisa ser prático. Não adianta ser teórico, né? Porque eu falar uma coisa e entender a outra. Então, em todo o processo, a gente tenta vivenciar essa parte mais prática. A gente teve uma experiência, que aí foi um programa que a gente faz, esse programa que a gente faz com dos estudantes em ação das igrejas, são 8 encontros. E os menores, os menininhos de 11 a 14 anos, eu percebi neles uma dificuldade em entender o evangelho, uma baixa autoestima muito grande. Foi uma turma que eu já peguei de 50 adolescentes dentro de uma igreja. Então, tinha os menininhos de 6º a 9º ano, tinha os de 9º a 1º, tinha de ensino médio, tinha de faculdade, tudo na mesma turma. Foi uma loucura. Agora, nas respostas desse grupo menor, que aí eu aloquei eles por faixa etária escolar, na hora das respostas deles,
Eles não falaram para mim, tá, gente? A gente analisa de carteira em carteira mesmo, aquela coisa bem didática lá, solta uma musiquinha e fui olhando. E conversando com eles, eu senti uma dificuldade muito grande deles entenderem. E aí, depois que nós terminamos todo o processo, aí eu fiz um experimento, assim, diferente, né? Eu peguei eles, a gente foi para uma outra sala, eles me listaram os 4 maiores problemas que a gente verificou naqueles papers, né? Das observações deles. Então, era ansiedade, solidão... Não me lembro os outros 2. Eu lembro que era ansiedade, solidão. E aí a gente colocou, e aí eu pedi para eles, dei um post-it de uma cor e escrevi a folha grande, né? Ansiedade. Preguei na parede. Aí tava lá ansiedade, a estação da ansiedade. Aí eles foram pregando tudo aquilo que gera ansiedade neles. E aí tinha a estação da solidão. Aí dividi em grupinhos de 4, 5, foram fazendo. E eles foram pregando. Aí depois a gente fez qual momento? Por que tem que ser concreto, gente? Porque são meninos que sabem a Bíblia, são meninos que nasceram na igreja. Essa foi a minha conversa. A hora que você ia conversar com eles, eles sabiam a Bíblia. Aí eu peguei simplesmente, olha, queria que vocês me citassem os personagens para vocês, bíblicos, e o que eles ensinam. Qual lição que eles nos trazem. Então, por exemplo, para mim, José, eu comecei com meu exemplo de José. José, para mim, ensina resiliência. Superação. Por quê? Porque o José apanhou demais, sofreu demais, e o cara sempre superava, dava a volta por cima e tudo. Então, colocamos lá Josézinho e colocamos a lição. E aí eles foram construindo. Davi, aí alguém colocava alguma coisa. Eles foram construindo. Depois nós fizemos a ação reversa. Então, beleza. Nós temos esses personagens que vocês conhecem, que vocês falaram e que vocês falaram as lições que eles ensinam. Agora, como é que esses personagens vão ensinar, vão nos ajudar a superar esses problemas que nós identificamos? E não era o título, não, né? Aqueles probleminhas lá. E aí eles fizeram um processo de solução, de colocar papelzinho em cada parede, fazer tudo. Para mim, isso é um processo de coaching. Entendeu? Por quê? Porque eu sou o mediador dentro desse processo. Foi um único encontro, foi um único dia que a gente fez aquilo. Então, no final, o que eles viram, né? A gente fez a roda no final, não teve pregação, não teve leitura de Bíblia, não teve nada. Foi só o quê? De reconhecimento da nossa problemática, da nossa vivência e de onde a gente pode encontrar força e orientação para isso. E eles têm todas as respostas, mas eles não fazem o quê? A conexão. O adolescente tem a resposta, mas ele não sabe conectar o problema à solução. Então, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar nessa ideia de facilitação, né? De ajudá-los a entender esse processo. Então, no final, foi o quê? Reconhecimento, foi toda essa parte de eles verem que eles já sabiam, né? Mas eles não conseguiam conectar e tudo. E foi muito legal para o grupo da igreja também, porque a igreja não percebia isso, né? Porque a gente está muito mais preocupado em ensinar lições bíblicas do que ensinar a sobrevivência, viver, como viver com aquilo. Então, foi muito legal chamar os professores, os pais, para visitarem a sala e perceberem, né? Como não tinha nome, foi tudo assim, construção coletiva, a gente teve essa possibilidade. Alguma pergunta, colocação? Eu quero fazer uma colocação. Achei muito interessante, porque na hora que eu vi sobre coaching com adolescentes, eu fiquei curiosa, né? Como fazer isso, porque foi até o que você falou. Essa dificuldade que eles têm de identificar, de conectar. E eu não tinha... Eu sou nova aqui no coaching, né? Participei da última turma aí de treinamento. E não tinha pensado assim no coach como essa possibilidade. Apesar de no próprio treinamento a gente ter várias oportunidades de fazer em grupo, e é muito legal, né? Eu mesma, nos encontros presenciais, resolvi várias questões minhas mesmo, reais, só ali naqueles treinamentos que são rápidos para a gente aprender, e acabei resolvendo várias coisas para mim. Mas não, e como a gente faz esse treinamento pensando muito nesse atendimento individual, ou mesmo que em grupo mais fechado, digamos assim, então achei muito interessante pensar nessa proposta mais ampla. Né? Você falou, pô, tá aplicando várias ferramentas ali na escola, no dia a dia com os alunos, mesmo que não seja esse processo que a gente tem de início, meio e fim, mas você está aplicando o coach ali, então abriu meu horizonte assim, em relação ao coach, de possibilidades de trabalhar, então achei muito interessante, gostei muito. E
É isso que você falou também da materialização com os adolescentes, né? Achei legal que uma das fotos você mostra ali os cartõezinhos com eu sou criativo, não deu para ler muito, né? Mas da frente eu sou criativo. E realmente auxilia demais a eles, que às vezes até a gente, né, tem essa dificuldade, eles então muito mais. E aí você traz algo ali que com opções para que eles consigam olhar ali e falar, opa, essa aqui é uma coisa que eu me identifico. Então, e foi algo que você falou várias vezes, né, de algo concreto, algo ali materializado para poder trabalhar com eles. Então, achei muito bom, aprendi muitas coisas boas aqui para me ajudar no trabalho, nas escolas, no meu trabalho também, então, muito bom. E você falou bem no iniciozinho lá sobre essa questão da adolescência prolongada, né? Eu não sei se você conhece, tem um autor, o nome dele é Anatrelá, ele tem um livro interessantíssimo, que é Intermináveis Adolescentes, dos 13 aos 33. E ele fala sobre essas questões hoje em dia, como que isso está prolongando, questão financeira, de adultos ainda dependendo de pais que não casaram ou que não têm, às vezes, uma independência em várias áreas da vida, fica ali dependendo de pai e mãe para fazer as coisas, então esse processo prolongado. E é isso, muito bom, Suzy, adorei te ouvir. Gostei demais, aprendi muito. Que bom, obrigada, viu, Bruno? Queria falar. Pode falar. Oi, Nani. Eu achei... Oi, eu vi tudo do início ao fim. Nani, seu cabelo tá enorme. Só queria Eu ia fazer esse comentário. É o cabelo da pandemia. Mas assim, eu achei legal que a Bruna falou essa coisa da adolescência prolongada, porque quando a Suzy estava falando, até tal idade, a dificuldade de planejamento, a dificuldade de... uma série de dificuldades típicas da adolescência que se prolongam. Eu fiquei pensando nas pessoas que a gente atende na MPC, de muitos líderes na MPC, que já não são adolescentes na faixa etária, mas que têm a cabeça de adolescente e que tem esse tipo de dificuldade, como que isso aparece no coaching. Eu acho que a gente pensar no coaching para o adolescente ou para esse adulto que tem a cabeça de adolescente, é esse esforço que às vezes a gente não está preparado psicologicamente, um esforço de ir um pouquinho, dar um passo atrás e ter mais paciência de tentar extrair da pessoa o que ela sabe. Algumas vezes também, é uma das discussões que a gente tem feito aqui muito no coaching, às vezes também a pessoa está no processo de aprendizado, então também não tem todos os conhecimentos, né? E precisa ser ensinado mesmo, às vezes, a se organizar. Mas é uma linha tênue essa, né? No coaching, da gente estar consciente da importância de extrair, de encorajar a pessoa a fazer o processo de descoberta, de fazer uma aprendizagem ativa. Você usou essa expressão, acho que a questão da metodologia ativa, ela é absurdamente alinhada com todo o paradigma de coaching, porque a metodologia ativa pressupõe que você vai descobrir, que você vai aprender quando você se engaja e não quando você fica passivamente aprendendo. Tanto que até a oficina do Líder Coach, eu começo falando isso, eu falo, a gente aprende muito mais quando a gente é provocado a pensar. O coach é o que o coach prega, e a metodologia de aprendizagem ativa também trabalha em cima dessa base. Tanto que a gente já usa o PBL, agora que a Neciula trouxe, né, para a própria formação em coaching, é uma questão de coerência. Só que quando a gente pensa no adolescente, a gente precisa gastar muito mais energia para engajá-lo, não que ele não tenha o desejo de cooperar, mas até por algumas limitações de atenção, de interesse. É claro que o adolescente é apaixonante, porque na hora que você conquista, como você falou, eles se engajam de uma forma tão maravilhosa que eles ficam ali, porque eles também são esponja. Eles também estão prontos para absorver. Mas é isso, eu acho que a gente tem esses desafios com os adolescentes, mas acho que hoje a gente também está tendo esse desafio com adultos, que já eram para estar no nível maior de abstração, de autocontrole, né? O córtex pré-frontal tinha que já estar funcionando direito e por alguma razão não está tendo um retardo, sei lá o que é. Então, eu acho que esse é um desafio para a gente, contemporâneo, e para a gente dentro da MPC, de às vezes perceber que você tem adultos que estão com esses mesmos desafios. Quando você está diante de um adolescente, você tem a necessidade de entender, são adolescentes, não são adultos. Eu achei fantástico toda a sua ilustração, essa coisa do concreto. Nossa, Suzy, você, como sempre, arrasou. Você sabe que eu sou sua fã, né? Você arrasou demais. Aí eu quero terminar dando uma dica de leitura,
muito tempo atrás, eu indiquei para o pessoal da MPC, mas acho que já mudou quase todo mundo, mas a Suzy vai lembrar. Acho que você vai lembrar. O Líder Adolescente que a AME publicou. É um livrinho da AME que fala, porque o pastor José Bernardo começou a trabalhar muito isso, o potencial do adolescente. Você foi falando da questão da neurologia e tal, e quando eu fiz meu curso de psicologia, a psicologia de desenvolvimento ela era muito baseada na biologia, na psicologia, mas não tinha os conhecimentos da psiconeurologia que a gente tem hoje. Então, eu vi muito pouco. E você entender o desenvolvimento cerebral do adolescente é fundamental para você entender o adolescente. E esse livro, o José Bernardo, ele escreveu com base no estudo de uma importante cientista, neurologista e tal, e é fantástico. Eu não sei se a AME ainda vende esse livro, mas eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo na MPC que trabalha com adolescente. E quem do grupo aqui tem o desejo de fazer coaching com adolescente, seguir e continuar investindo, precisa conhecer um pouco melhor essa base neurológica, porque ela explica muito, muito do comportamento que, se a gente não levar em consideração, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Porque é uma questão de maturidade do cérebro mesmo, né? Não é uma questão de que o adolescente é assim, assado. Ele é uma transição e a parte da mente dele está estreando uma série de novas conexões que ele nunca usou antes, por isso é essa confusão toda. Então, eu indico esse livro, O Líder Adolescente, da AME. Então, é isso. Vocês falaram uma coisa assim, tá, Bruna, com a Nani, que é muito importante, que é essa questão do desenvolvimento, né? A gente tem hoje, de alguns anos para cá, tem se falado muito na neurociência, né? Então, a neurociência tem avançado os campos, a questão da neuroplasticidade, dessas mudanças, dessas novas conexões. E é muito interessante para ver como que realmente ajudar o outro, né? O coach em si faz isso, né? A psicologia faz isso, as terapias fazem isso. Você criar novas conexões cerebrais, neurais, né? Ajudar a fazer novas sinapses, né? A trabalhar uma nova perspectiva. E a gente tem bons profissionais falando muito sobre isso. Hoje tem sido uma coisa mais acessível esse campo. Livros mais acessíveis, né? Uma linguagem mais acessível, que não é só aquela das ciências biológicas, né? Que a gente entende, que a gente compreende. Tão forte, é quase um modismo, eu diria assim. Mas tem muita coisa boa que a gente precisa se atualizar nesse campo. Acho que até a Débora deu, eu não assisti, não participei, coaching, né, em neurociência, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que nessa questão do adolescente a gente precisa estudar demais isso mesmo. Aqui a gente deu um curso de 6 horas para a turma, foi no ano passado, né? Eu coloquei meio como para o pessoal que está vindo para a escola sobre adolescência. Aí nós trabalhamos em cima de metodologias ativas, artigos, e o pessoal produzindo. E foi muito legal, porque tinha tanto voluntários adolescentes ainda, que se entenderam dentro do processo, né, de 18, 20 anos, quanto adultos que começaram assim, poxa, então isso não era por causa disso, era assim, a própria compreensão, a autocompreensão de se reconhecer no meio desse processo é muito importante. Então, o coaching é importante, mas estudar a adolescência em si também é muito importante. E uma coisa que ajuda muito, Bruno está falando em questão de como isso pode ajudar o processo nas escolas, né, também esse ano eu ia fazer uma pequena formaçãozinha com coordenadores e diretores. Por quê? Porque boa parte dos processos, dos problemas vividos, são por não conseguir comunicar entre pai e aluno. Às vezes a gente pega, por exemplo, na capelania, a mãe vai lá, ó, o coordenador me chama, assim, olha, essa mãe aqui tá desesperada com essa aluna, falando que ela tá fazendo isso e isso. A hora que você vai com a aluna, não tem nada a ver aquilo, aí você conversa com ela, aí você vai tentando buscar, trabalho evangelho, tudo, não tem nada a ver. Aí, por fim, eu consegui aprofundar mais um pouquinho. Era um problema o quê? Um problema de comunicação. E aí, depois eu chamei a coordenadora, né? Falei assim, olha, tá acontecendo isso? Aí eu fui tentar esclarecer com ela, nossa, mas eu nunca ia perguntar isso para ela. Então, assim, a gente conseguir orientar também dessas coisas, e às vezes eu faço, por exemplo, escuta, outros temas, eu já trabalhei muito em cursos com professores, né? Às vezes eles têm o dia pedagógico, e a gente tem essa oportunidade, né? De trabalhar a questão de escuta, de boas perguntas, até essa questão hoje, o pessoal fala muito em saúde emocional, educação emocional, então dá para trabalhar algumas coisas específicas sobre isso, né? Nós temos elementos para trabalhar que ajudam a questão dos pensamentos também, né? Aquela coisa da gente trabalhar alguns exercícios. Dá para a gente trabalhar aliando o evangelho, aliando isso e conectando tudo.
Tanto com todo esse universo que trabalha com o adolescente, né? Com o adolescente, o pai, o professor, o coordenador, e voltando para ele também. E os meninos é muito legal mesmo, eles se descobrem, né? Se acham. Mas precisa ter esse engajamento, ele precisa se ver dentro do processo. Falar para adolescente, gente, é fuga. Ele vai fugir, ele precisa fazer, ele precisa viver. Vai ter o nível de dispersão, vai ter conversa, e aí a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Não é uma aula para adultos. A aula para adolescente é bagunçada mesmo, gente. É aquela muvuca. Mas eles estão engajados, eles estão participando. E aí eles estão construindo. E aí eles pedem para eles apresentar, eles apresentam. Então criam uma música, façam um desenho. Eles precisam expressar da forma deles. E eu sempre trabalho muito, a gente trabalha muito com paper, com muitas colocações, mas sem exposição. No coach a gente trabalha muito com a escuta sem julgamento, né? E o adolescente, só um pontinho que eu acho importante, o adolescente se reconhece no par. Então, quando eu leio alguma coisa lá, que o adolescente escreveu, que ele escreveu no post-it dele, é dele. Eu não exponho isso para a turma. Não como fulano, Raquel, olha, a Raquel colocou lá no seu post-it que ela é isso, isso e isso. Eu disse, não, peraí. Assim, olha, eu percebi que alguns colocaram. Então, essa coisa também da gente trabalhar no coletivo é muito importante. Trabalhar sem a exposição da pessoa, porque senão há todo um rompimento de confiança, né? Mas alguém gostaria de falar? Raquel? Não sei se será essa a expectativa, mas se pelo menos é um pouquinho da questão da experiência, que a gente tem vivido. Sim, total, é isso, né? Na verdade, assim, é a gente ajudar a ampliar um pouquinho os nossos horizontes, né? É claro que não é um curso, não é essa a proposta. A proposta do Papo de Coach não é um curso. É a gente abrir um pouquinho da visão, porque aí, de repente, se eu me deparo com algo no meu dia a dia, ou até mesmo na escola, quando às vezes a gente tem alguma oportunidade, eu vou saber qual é o caminho que eu tenho que percorrer para que eu procure me aprofundar, né? E eu acho assim também que é muito importante a gente fazer essas percepções, né? Como que o coaching pode ser aplicado em cada área e me atentar em como é que eu preciso me adaptar. Então, eu acho assim que a ideia é sempre a gente trazer esses novos horizontes, né? Então, é isso. Foi muito joia. Brigadão aí por contribuir conosco, né? Realmente, assim, a Suzy entrou de cabeça e fez um monte de curso e tal. Eu disse, eu tenho que aproveitar mais. Né? Muito bom, hein? Muito joia. Ajudar a gente também nisso, né? Eu acho que o coach, assim, ele tá ligado a tanta coisa. A questão de você se perceber, você se conhecer, isso é muito forte para o adolescente, porque ele vive sem se perceber muito, né? Principalmente essa geração que a gente vive, que nega muito a si mesmo, né? Que não para perceber, para sentir, para dominar. Então, a gente tem vivido assim, quando a gente cria algum elemento, alguma coisa, é muito bom ter esse momento de coach no meio, né? De trazer essa coisa de exercícios, de trocas entre eles. E os meninos participam, gente, maravilhosamente bem. A gente resolve muito problema relacional com escola e outras coisas, quando é essa troca. Porque nas igrejas, gente, eu vou falar para vocês, eu tenho tido uma grande dificuldade de conversa com vários líderes, porque é sempre panelinha. Ninguém quer mexer nas panelinhas, porque senão vai dar problema. E eles não querem lidar com isso. Nas escolas também é panelinha. Então, quem está com problema, continua com problema. E você não tem, eles têm poucas oportunidades de relacionar, de romperem barreiras. E esses processos dentro da escola, esses trabalhos, rompem muito com isso. Eles trazem muita oportunidade para os meninos, para eles se descobrirem, para eles entenderem. Eu estou começando aqui, estou rascunhando um para entrevistas de emprego, que foi uma demanda, que é uma necessidade que os meninos têm pedido. Que tem um aluno aqui me mandando mensagem pedindo isso, assim, poxa, eu vou começar com o quê? Cara, com autoconhecimento, uma aulazinha de coaching lá, algumas ferramentazinhas básicas, vamos começar por aí. E depois em outros profissionais parceiros, fazendo as outras etapas. Mas é o quê? A necessidade. E uma coisa que é importante no Ministério é entender quais são as oportunidades. A oportunidade não é só essa caixinha prontinha que eu tenho aqui. Como é que ela se molda? Qual que é a necessidade do momento? Na pandemia, os temas mudaram, né? Na pandemia agora, as demandas mudaram. Outras problemáticas tiveram outra tônica.
Então, a gente precisa entender qual que é isso. A gente está trabalhando com outro grupo parceiro, só que eles não entenderam ainda porque eu preciso trabalhar a formação pessoal da pessoa primeiro. A gente vai trabalhar uma formação profissional para pais, né? Vamos dar alguns cursos aí em umas escolas. Então, assim, as demandas mudaram. Eu preciso entender quem é meu público, o que está rolando ali, e como que a gente pode atuar e como que a gente pode colaborar nesse sentido, né? Joia, joia. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Vou parar aqui a gravação, então.